pessoa que queira imprimir, reproduzir esse livro numa gráfica de garagem, pode, né? Eles estão acima dessas picuinhas humanas, isso é muito interessante. E é isso também o que dá uma maior credibilidade à obra, porque o interesse deles foi unicamente divulgar um conhecimento muito antigo, mas muito mesmo, o conhecimento hermético. Nós vamos aqui abordar hoje, então, 3 aspectos relacionados com as 7 grandes leis universais. Primeiro, a vida e a obra de Hermes Trismegistus, ou Trimegisto. Até hoje eu não consegui descobrir a diferença. Uns livros falam em Trismegistus, outros em Trimegistus, mas eu tenho a impressão que as duas formas se equivalem, porque Trimegisto ou Trismegisto significa 3 vezes grande. Megisto vem do prefixo meg, do qual se origina também magia, mago, maior, grande, né? Então, Megisto, 3 vezes grande. Por que 3 vezes grande? Porque dizem ele foi um grande rei, um grande sacerdote, um grande mago. E, na verdade, o nome dele nem é Hermes, é Hermés, porque ele provém do Egito e de fases anteriores do Egito ainda, da Atlântida. E os nomes egípcios nós sabemos que terminam em Es. Moisés, Ramsés, Amosés e Hermés. Então não é Hermes, Hermes é a pronúncia inglesa, né? A pronúncia correta é Hermés. Me parece, é muito controvertida a história do Hermes, mas me parece que ele viveu na Atlântida ainda. E depois, quando a Atlântida afundou, desapareceu, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, ele, no Egito, foi deificado, endeusado, transformado em um deus com o nome de Thoth. E na Grécia, posteriormente, ele acabou se identificando com o deus Mercúrio. Tanto que muitos livros mencionam essa figura, esse ser com o nome de Hermes Mercúrios Trimegistus. Bom, já que nós falamos na Atlântida, é bom lembrar que a Atlântida ela está envolta em muitas lendas. E na própria Sociedade Teosófica, eu já assisti muitas palestras abordando o desaparecimento de Atlântida relacionado com magia, uso de forças ocultas e feitiçaria, o mau uso de poderes adquiridos, etc, etc, etc. Mas um dia, lendo a Doutrina Secreta, de Helena Petrovna Blavatsky, eu vi um parágrafo lá muito interessante, que eu fiz questão de xerocar, e faço questão de ler para vocês. Página 65 do livro Síntese da Doutrina Secreta. Não os 6 volumes que todo mundo conhece da editora Pensamento, mas uma síntese, um livro de capa vermelha muito interessante. E lá diz assim:
quando a quinta raça ainda estava em sua infância, o dilúvio alcançou a quarta raça gigante. Não por causa de sua perversidade, mas pela lei cíclica natural, porque tudo sob o sol nasce, vive, envelhece e morre. Então a Atlântida desapareceu por causa de uma lei hermética, que é a lei dos ciclos. E não porque os seus habitantes fizeram isso ou aquilo. Um dia também a nossa civilização irá desaparecer. São ciclos da natureza. Isso nós vamos ver quando abordarmos daqui a pouco os 7 princípios ou as 7 leis herméticas. Uma dessas leis é a lei dos ciclos. No capítulo 2 do livro O Caibalion, mencionado agora há pouco, tem uma frase extraída do Caibalion hermético, daquele legado de Hermes, porque aqui tem os comentários também, né? Originais de Hermes, e com o seguinte aforisma: os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. O Caibalion. Bom, para quem acredita, não precisa nenhuma prova. Para quem duvida, não adianta nenhuma prova. Assim, todo conhecimento esotérico tem sempre essas nuances. Provar isso daí é difícil. Então, vamos estudar e a lógica, né? Os nossos filtros mentais depois vão dizer se é verdadeiro ou não é o que nós estamos abordando, não é? Cada um com a sua reflexão acabará chegando a uma ou outra verdade. Quando a Atlântida então desapareceu, dizem que ela afundou também. É outra coisa um pouquinho difícil de acreditar, face aos conhecimentos geológicos de hoje que nós temos. Então, um continente não pode afundar. Ele pode sim sofrer um pequeno rebaixamento devido ao choque de placas tectônicas, por exemplo, né? E submergir, mas não afundar, desaparecer lá para o interior da Terra. Isso daí está descartado. E esse processo é lento, o processo de desaparecimento de um continente. Então, quando a Atlântida começou a desaparecer, nem todos os atlantes desapareceram, não foi espontâneo, momentâneo, assim, um período muito curto. Aquilo foi sendo tomado pelas águas. Muitas vezes até se comenta que a lenda, vamos dizer assim, do dilúvio universal seja o afundamento de Atlântida. Mas houve sobreviventes, porque foi gradativo e legiões de pessoas então acabaram se saindo de Atlântida e se dirigindo principalmente para 2 polos opostos. Uma haste, vamos chamar assim, uma haste saindo de Atlântida e guiadas por um Manu. Um Manu é um condutor de homens, um chefe, um líder, não é? Em sânscrito. Essa palavra é muito usada em livros esotéricos. É um predestinado.
Então, guiados por um Manu, um grupo se dirigiu para aquelas regiões nos contrafortes do Himalaia, num local chamado Meseta do Pamir. E um outro grupo, liderados por outro Manu, acabaram, boa noite, se voltando para o Egito, ali naquelas planícies férteis do norte da África, né? Bem junto ao delta do rio Nilo. Vocês vejam que interessante. Esses que foram para a Meseta do Pamir, na Índia, deram origem depois à civilização indiana, aos árias, a tudo mais. E o outro grupo deu origem à civilização egípcia, que se difundiu mais para o Ocidente, né? E o pessoal que foi para a Índia, ficou lá pelo Oriente, acabou também desenvolvendo vários focos de civilizações naqueles locais. Ora, essa haste que se dirigiu para a Índia era uma haste de características lunares, que prezava o conhecimento contido em livros, o conhecimento em si. E a haste que veio para o Egito já era uma haste de características solares, prezava o simbolismo e o ritual. Daí, vocês veem que no Egito floresceu uma civilização altamente simbólica, inclusive na sua escrita, não é? Com templos, com grandes simbolismos em tudo, e que não deixa muitos livros sagrados, nem apenas o livro dos mortos, alguma coisa assim, que era um livro prático, né? O restante do conhecimento ficou gravado em símbolos no Egito. De lá passam alguns documentos para a Biblioteca de Alexandria, mais tarde, não é? E na Biblioteca de Alexandria é onde se resgatam os pergaminhos de Hermes. Essa história de Atlântida tem então uma relação um pouco estreita com o dilúvio de Noé também, né? E com algumas coisas que as palavras muitas vezes elas dão alguns indícios. Por exemplo, a Arca de Noé. Todo mundo fala em arca, né? Como se fosse uma barca. E uma arca, no entanto, pode ser uma arca mesmo, uma arca de conhecimento. A Arca de Noé, a arca do conhecimento da Atlântida que passou para o Egito ou para o Ocidente. Também se fala na Arca da Aliança, né? O conhecimento que acabou sendo absorvido pelos hebreus quando eles foram servir no Egito. Outro engano é achar que os hebreus foram escravos dos egípcios. Eles foram servos, iam trabalhar lá. O Egito, muito próspero, tinha meios e condições de fornecer aos hebreus, na época paupérrimos, comida, roupas e condições de sobrevivência em troca de trabalho. Uma dos legados de Hermes Trismegistus é a chamada Tábua Esmeraldina, ou a Tábua de Esmeralda. E tábua também tem uma relação com arca, com conhecimento,
Vocês veem que tudo isso daí vai se fechando, não é? Bom, no Egito, Tote, Hermes acabou se confundindo com o deus Tote. O deus Tote é aquele deus que tem uma cabeça de ibis, né? Uma cabeça de pássaro, e é considerado o deus da sabedoria. E ele é mostrado em algumas cenas egípcias, gravadas em pedra ou em papiros, como um registrador e o juiz após a morte. Então, após a morte, o coração é pesado, né? E ele registra. Então, o registrador, tudo isso são metáforas, são símbolos, né? Que nós devemos tentar vislumbrar o que existe neles. Esse registrador e juiz, que é Tote e que é Hermes, lembra muito o que Helena Petrovna Blavatsky fala em seus livros sobre os lipikas, né? Os registradores kármicos. Bom, na Grécia, Hermes acabou sendo transformado no deus Mercúrio. E por que o deus Mercúrio? É interessante também ver que Mercúrio era um mensageiro dos deuses. E Hermes foi, na verdade, o mensageiro dos deuses, trazendo toda essa sabedoria acumulada, essa sabedoria divina para nós, né? Mercúrio também é o planeta mais rápido, né? E é o mais próximo do Sol. Vejam o simbolismo, né? O Sol como logos, como uma expressão da divindade. Então, o planeta mais próximo é Mercúrio e é Hermes, né? Aquele que trouxe o conhecimento dos deuses. Tanto é que uma das obras de Hermes se chama o Divino Pimander. Pimander ou Pimandro é o pensamento divino. Bom, Platão se refere a Hermes e nos afirma que Hermes foi o inventor. Essa palavra foi traduzida nas obras de Platão, né? Então, traduzida por filósofos e não por esoteristas. Então, ele fala inventor, né? Não é bem o termo correto. Hermes foi o inventor dos números, da geometria, da astronomia e das letras. Está lá, na obra de Platão. Bom, não é bem inventor, né? Ele foi o detentor, ele foi o portador, ele foi aquele que divulgou esses conhecimentos todos, né? Na obra dele. Segundo Platão, ainda, Hermes recebeu o Pimandro, que é uma das obras dele, né? Diretamente de Nous. Nous é a mente superior, ou a consciência divina. Vocês vejam que Platão também sabia muito das coisas. E Platão também afirma que Hermes foi o primeiro iniciado e, portanto, o primeiro iniciador. Porque para que haja um iniciado, é necessário alguém que o inicie também, né? Se ele foi o primeiro iniciado, ele recebeu essa iniciação divina da mente superior, do Nous, ele acessou alguma coisa maior do que um ser humano, e a partir daí, ele sendo o primeiro iniciado, ele foi o grande iniciador. Por isso que ele é chamado também de Hierofante. Hierofante significa o primeiro sagrado, o primeiro, Hieros, infante, infanto, o primeiro iniciador. Bom,
E um iniciado, o que é? É alguém que inicia as explicações do conhecimento sagrado. Hermes foi isso daí. Essa força que Platão chama de nous, que forneceu esse conhecimento para Hermes, recebe um nome também, segundo Platão, demiurgo. Quem é o demiurgo? Agora nós estamos chegando mais lá em cima, né? Demiurgo é o terceiro logos, a inteligência, a atividade, um dos aspectos do logos. Na maçonaria ele pode ser chamado de o grande arquiteto do universo, e na Igreja Católica ele pode ser chamado de Espírito Santo, que foi também o iniciador de Jesus Cristo. Esse é o demiurgo. A iniciação é sempre a transmissão da sabedoria oculta, segundo inclusive a própria doutrina sagrada secreta de Blavatsky. E ela é sempre feita de lábios para ouvidos, nunca ao público, né? Ela é transmitida para alguns discípulos e esses depois é que se encarregam de propagá-la. Assim foi feito também com os conhecimentos herméticos. Tanto que o primeiro preceito, o primeiro aforisma do Caibalion é: os lábios da sabedoria estão fechados para os ouvidos profanos. Fechados, selados, ocultos, né? Daí a origem também do termo ocultismo, hermetismo, né? Hermético, fechado. Hoje em dia se usa essa palavra até para um cofre hermeticamente fechado. Na doutrina secreta, esse nome também é equiparado no sânscrito ao termo Gupta Vidya, a doutrina secreta, próprio título do principal livro de Helena Petrovna Blavatsky. Bom, o legado de Hermes. Hermes deixou um legado de cerca de 2.000 livros. Então, algumas pessoas acham estranho isso daí, 2.000 livros. Bom, é preciso entender que na Biblioteca de Alexandria, cada papiro, cada folha de papiro era considerada um livro. Era enrolada, né? E era chamada, esses foram os primeiros livros. Por isso que se fala em 2.000 livros ou 2.000 folhas com os conhecimentos herméticos. Tudo isso foi guardado na Biblioteca de Alexandria, que posteriormente foi destruída, incendiada, e o conhecimento quase que se perdeu. Ele se manteve através de alguns poucos interessados nesses assuntos que passavam de boca para ouvido, né? De pai para filho, durante um período de trevas que a humanidade viveu, que começou mais ou menos no século IV, quando se entra na Idade Média, né? E vai até 1500, 1600 aí, quando as coisas começam a melhorar um pouco. Bom, o hermetismo é uma coisa muito interessante, porque ele lida com poderes. E esse livro aqui também lida com poderes. Há um tempo atrás, eu fui chamado para dar uma palestra de hermetismo num local que não a Sociedade Teosófica e não algumas dessas instituições semelhantes à Teosofia e de grande credibilidade.
Enfim, eu acabei indo dar uma palestra num lugar onde havia muitos jovens, inexperientes e muito interessados em hermetismo, em ocultismo, para adquirir poderes, os famosos siddhis, né? Siddhis, poder em sânscrito, né? Então eles estavam interessadíssimos lá nos poderes, não estavam interessados em teoria semântica, origem de palavras, né? Conhecimentos diversos, estavam interessados em, bom, que poderes vocês estão pensando que vocês vão adquirir com o hermetismo? Levitação, telepatia, transmutação, fórmulas, receitas. Bom, eu acabei me dispondo lá e me tornando um pouquinho antipático, porque eu disse para aquela turminha, né? Eu disse, olha, vocês querem levitar para quê? Hoje em dia existe trator, elevador, guindaste, né, metrô. Para que vocês querem levitar? Para que vocês querem telepatia? Para ler o pensamento do outro? Vocês estão preparados para isso? Então, é bobagem imaginar que nós vamos adquirir esse tipo de poderes. Pode ser até que por alguns outros meios se consiga alguns desses poderes. Mas para quê? Não vai levar a nada. Os poderes que nós buscamos são outros. E o mais importante deles é o poder e o domínio sobre nós mesmos. A partir daí, se nós conseguirmos alguns poderes para ajudar o próximo, para entender melhor o próximo, para tolerar melhor o próximo, nós já estaremos avançando muito. E é o que esse livro, o Kybalion e o hermetismo verdadeiro se propõe a fazer. Bom, aí alguém também me citou. Oi. O próprio fato da palavra hermetismo vem de Hermes, porque essa relação de passar a sabedoria divina de lábios ao ouvido era justamente para evitar que poderes fossem parar nas mãos de gente incipiente, de gente irresponsável, maligna. Grande verdade, grande verdade. É por isso que até muita coisa ainda permanece oculta para nós, não é? Ainda há de ser no futuro revelada, porque nós não estamos preparados para entender, para assimilar todo o ocultismo, não é? E é por causa disso que esse livro só foi divulgado agora também. Esses 3 iniciados, só há pouco mais de 100 anos, divulgaram um pouco desse conhecimento, levantaram a ponta do véu. Ainda existe muito a ser levantado nessa área. Mas aí me citaram, mas Saint-Germain já tinha esses poderes, né, de transmutar chumbo em ouro, vidro em diamantes e não sei o quê. Mas ele foi um grande mestre, um grande iniciado, ele não era um qualquer. E ele fazia isso não para vender depois esses diamantes e comprar iates. É diferente, né? É interessante a história de Saint-Germain. Saint-Germain, ele é citado, inclusive por Blavatsky, como um conde da nobreza, um homem muito rico, não é? E que se vestia muito bem e circulava naquelas cortes europeias o tempo todo. Mas ninguém nunca viu ele comendo, ninguém nunca viu ele dormindo, ele não envelhecia,
ele era cercado de mistérios. Agora, por que ele fazia isso? Não era para se exibir, para ostentar a riqueza lá na corte, como é o sonho de muitos. O centro das decisões do mundo estava na Europa, com a realeza e a nobreza. Então, um mestre de sabedoria teria que se adaptar a viver nesse lugar para poder travar conhecimento com essa gente importante e poder influenciá-los beneficamente, inspirar alguma coisa, evitando guerras, tragédias, mortes e coisas piores que teriam acontecido na humanidade se não fosse a sábia intervenção desses mestres, não é? Então, é para isso que serve o alquimista verdadeiro, quando ele transforma vidro em diamante ou ferro em ouro. É para esses fins nobres. Agora, quem quer antes do tempo aprender essas coisas, acaba não aprendendo nada, não dando em nada. Bom, vamos voltar. As obras de Hermes são várias. Tem a Tábua Esmeraldina, que nós já citamos, o Divino Pimandro, também já citado, tem o Asclépios, que é também conhecido como o Caduceu, tem a Minerva Mundi, também chamado de Core Cosmos, e tem outros ainda que são, segundo os três iniciados aqui, livros ainda não divulgados, conhecimentos acessíveis apenas aos iniciados. Hoje nós vamos falar um pouquinho do Caibalion, então. As 7 grandes leis universais. Bom, apenas para vocês recordando o que nós falamos agora, né? Eu fui mexer e alterou o cabo aí. Desculpe, Osbir. Bom, aqui nós temos uma figura, né? É a cabeça de um deus com a cabeça de Ibis, que é o próprio deus Tote, e é a representação egípcia, né? Endeusada, deificada do Hermes. Esse é o Hermes, também como ele é figurado nos livros de alquimia, e aqui na Grécia como ele é visto como o deus Mercúrio. Vamos agora entrar nos princípios herméticos. Bom, o primeiro princípio, são 7 grandes leis universais. Vamos ver um pouquinho e comentar cada uma delas, né? O primeiro é o princípio, a lei do mentalismo. E é muito instigante isso daqui, difícil às vezes. Eu demorei muito para entender esse princípio e ainda não entendi totalmente, né? Claro, ninguém entende isso totalmente, mesmo lendo o livro e tudo mais. O todo é mente, o universo é mental. Bom, aí vale lembrar que a mente que está se referindo é a mente criadora, a mente criativa.
Então não é a nossa mente, é Mahat, a mente cósmica universal, não é? É aquilo também que lembra um pouquinho o inconsciente coletivo. É o repositório de todo o conhecimento que já existe, que vai existir e que está na mente de Deus. É mais ou menos isso. Então, o todo realmente é essa mente. E essa mente é que criou o universo e o mantém. Os chineses, os orientais, né, dizem que o mundo existe porque Deus pensa nele. O dia que Deus deixar de pensar no universo, o universo desaparecerá. Então é essa a mente universal, né? Mas no próprio primeiro princípio do hermetismo já está embutido, porque esses princípios são todos interrelacionados, já está embutido um outro princípio. Em cima é semelhante ao que está embaixo. Não é igual, é semelhante. Então essa mente criadora divina, o universo mental, Mahat, reflete aqui no microcosmos a nossa mente, que também cria. Nós também somos hierarquias criadoras. Tudo que vocês veem aqui nessa sala e lá fora foi criado pelo homem, não é? E como foi criado? Um dia surgiu na mente de um ser humano que depois, usando uma ferramenta chamada corpo, né, acabou produzindo a caneta, a lâmpada, esse microfone em que eu estou falando, as roupas, tudo. Nós também criamos. A partir do nosso corpo. Com o auxílio do nosso corpo, né? A partir da nossa mente, mas utilizando uma ferramenta chamada corpo, porque nós, na verdade, nós não somos, todo mundo fala, costuma dizer, né? Eu tenho um espírito. Você não tem um espírito, não. Você tem um corpo, você é um espírito, né? Então esse espírito que ele tem um corpo que é uma ferramenta descartável, tanto que cada 60, 70 anos ela tem que ser trocada, né? Essa ferramenta, para que o espírito possa continuar se manifestando com eficiência, porque a ferramenta gasta. Agora o espírito não corre, não gasta, ele é imortal, né? Desculpe, você ia falar alguma coisa? O senhor estava falando aqui que o homem cria, ele reproduz aquilo que o próprio Deus é, né? Deus criou o universo com a mente dele e o mantém com a mente, né? E nós parece que imitamos ele, como criatura deles, imitamos ele. Justamente. Porque criamos também primeiro a parte da mente, né? Aí usamos o nosso corpo como um instrumento intermediário para poder fazer o que a mente quer, né? E o interessante é que quando o nosso corpo não dá mais conta de fazer, a gente usa um segundo instrumento, que as outras coisas que a gente usa para fazer, quando o corpo não consegue mais fazer. Você veja que as coisas são sequenciais, né? Então, isso daí reflete bem uma das leis herméticas que nós vamos ver, né? O que está em cima é semelhante ao que está embaixo. Então, nós não temos o poder criador de Deus, mas nós temos também um poder criador, não é? E esse poder é tão grande que nós criamos, inclusive, ferramentas para auxiliar a nossa principal ferramenta, que é o corpo. Então o corpo já é uma ferramenta, mas como ela às vezes não é suficiente para o que a mente imagina, então se cria um martelo,
para pregar um prego, por exemplo, que com as nossas mãos não conseguiríamos, né? Então, e as coisas vão sempre assim, né? E o próprio poder divino de criar, ele também depende. É interessante essa parte, quando se fala que Deus cria, né? E o homem cria. O homem cria a partir do que Deus dispõe para ele. Deus dispôs e disse: olha, está aqui, você tem todos esses elementos, tudo isso para criar. Recombine esses elementos, misture, altere, né? E você vai criar coisas. Então nós utilizamos de alguma coisa para criar. E eu acho uma grande bobagem quando diz que Deus cria a partir do nada. Deus criou o universo, criou. De onde ele tirou o universo? Do nada. Não faz sentido. Porque do nada, nada se tira. Nem Deus. É uma impossibilidade lógica achar que Deus pode tirar alguma coisa do nada. A própria palavra nada já está definindo. Impossibilidade lógica. Deus tira o universo de algum lugar. De onde? Dele mesmo. Não é? De si próprio. Então, Deus e o universo são as duas faces de uma mesma moeda. Isso é maravilhosamente descrito na simbologia Rosa Cruz do pelicano. Vocês já viram, né, o pelicano com seus filhotes? É uma gravura no grau 18 da maçonaria. Opa, estou falando demais. No grau 18 da maçonaria, na simbologia Rosa Cruz, um pelicano, a ave, né, com 7 filhotes. E dizem as lendas, ou a história, não sei, que o pelicano é uma ave que, para alimentar os filhos, se for preciso, ele rasga suas próprias entranhas para dá-las de alimento para os seus filhos. Então isso é uma simbologia muito bonita de Deus criando o universo. Quer dizer, é de sua própria essência, de sua própria existência. O símbolo da gestante, né? Que o bebê que está sendo gerado nela está sendo nutrido pelos nutrientes dela mesma. Né? Justamente, também, né? Você sempre tira de algum lugar para criar, né? Na Kabbalah fala que o universo, tudo que tem no universo provém do influxo do próprio Deus, né? Justamente. Ou seja, que ele mesmo já tinha, ele mesmo. É verdade. E aí nós chegamos então a uma primeira conclusão a respeito desse princípio do mentalismo, né? Querer é poder. Você precisa querer com a mente para a seguir criar. E esse querer é poder está expresso tanto nas palavras de Maomé, quando se diz, né, se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé. Quer dizer, é querer que a montanha venha até você. Jesus também se refere a isso, quando diz que a fé remove montanhas. Não é? E isso também está numa passagem do Novo Testamento, quando Jesus atravessa, flutua na água, né? Atravessando o lago, né? E acho que é Pedro, me parece que é Pedro que tenta fazer o mesmo e afunda, né?
Então Jesus fala, né? Por que duvidaste, homem de pouca fé? Pouca fé em quem? Em Jesus? Não, pouca fé em si mesmo, não é? Nós não precisamos ter fé nos outros, nós precisamos ter fé em nós. Tudo isso daí é o princípio do mentalismo. Inclusive, hoje em dia existe por aí alguns cursos de controle mental, né? Tem o Silva Mind Control, tem psicoorientologia, são cursos onde e o nosso irmão Osmir também fala muito, né? E o poder da mente e tudo mais. É aquele poder saudável da mente que servirá para a nossa regeneração, para a nossa evolução. E apenas isso. Bom, vamos passar ao segundo princípio hermético. É o princípio da correspondência, que nós acabamos de falar. E ele é assim enunciado: o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Semelhante, não igual. Então nós vemos essa semelhança em tudo, entre o grande e o pequeno, o macro e o micro, né? Entre o espírito e a matéria, entre Deus e os homens. Sempre haverá as coisas sendo regidas por esse princípio. Apenas como exemplo, basta lembrar que o macrocosmo é igual ao microcosmo. O imensamente grande é igual ao imensamente pequeno. E sempre se duvidou desse princípio hermético, ridicularizando ele. Ora, o macrocosmo, o que é? O sistema solar, por exemplo? O que ele tem que ver com as coisas infinitamente pequenas? Mas aí o homem descobriu os átomos, né? E acabou percebendo que um átomo é quase um sistema solar. Tem um núcleo central, em torno do qual orbitam elétrons, prótons, partículas, né? Reproduzindo quase um sistema solar, o macro e o micro, que está em cima igual ao que está embaixo. Eu gosto muito desse exemplo. Na maçonaria e em outras sociedades que adotam rituais, sempre se procura, na igreja católica também, e em outras igrejas também, fora a católica, sempre se procura, num templo religioso, reproduzir o universo. Vocês já repararam nisso, né? Quem já foi numa mesquita, numa sinagoga, numa igreja cristã, num templo maçônico, né? A igreja é uma espécie de templo, e o templo a igreja é uma espécie de, o templo da igreja é uma espécie de microcosmo, de universo, e o próprio universo é um templo, é o templo de Deus. Então o que está em cima sempre é o que está embaixo, né? Aí dentro dos arquitetos de igreja, eles construem sempre a abóbada da igreja para lembrar essa amplitude, né? De quando a gente olha para o céu à noite. Justamente. Tem uma abóbada sempre, né? Nas igrejas, relembrando o céu, né? Um piso, em muitas igrejas da Idade Média, principalmente na Europa, né? Com o labirinto, né? Quer dizer, o que é o labirinto? É por onde nós caminhamos, por tentativas, né? O labirinto você vai, aí não é, volta, tal. São a vida humana que funciona, a busca da verdade, né? A busca da espiritualidade, a busca
do conhecimento, tudo é por tentativas, né? Então, no piso, né? Sempre, assim, a entrada as torres voltadas para o céu, enfim, é um micro-universo, o templo religioso. E também se fala, né, eu já ouvi falar, e gosto muito dessas frases, que Deus se fez homem para que o homem se faça Deus. Olha aí o princípio de Hermes, né? Deus se fez homem para que o homem se faça Deus. Em cima e embaixo, embaixo e cima. É verdade. Professor, a palavra templo, pelo menos em português, lembra muito a palavra templo, né? Tem uma aparência muito próxima. Acho que sim. Precisaria pesquisar sobre isso também, né? Bom, ainda dentro desse princípio, um outro aforismo hermético. Hermes diz que o sábio obedece às leis do alto e ordena as leis aqui embaixo. Esse é o sábio. Aqui ele é sábio, ele ordena, ele ensina, e em cima ele aprende, ele obedece. Inclusive as leis kármicas. O sábio lá em cima obedece e aqui ele determina. Esse sentiria então o sábio é o intermediário de Deus, né? Justamente. O sábio é o intermediário entre os homens e Deus, né? Bom, vamos passar ao terceiro princípio. Aí só uma imagem para lembrar, né? Nós estamos aqui vendo o sistema solar e os átomos. E a semelhança que existe entre eles, né? O macro e o microcosmos. Agora vem o terceiro, que é o princípio da vibração. Esse também é muito interessante. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Eu pus embaixo lá a teoria das cordas, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre elas também, que fazem parte disso daí, né? Bom, esse princípio, como a maioria dos princípios herméticos, sempre foi também ridicularizado, né? Tudo vibra, o que vibra? Essa mesa vibra, ela está paradinha aqui, ó, quietinha, a coluna sustenta o prédio, vibra, se ela vibrar, ela derruba o prédio, isso é bobagem. Mas aí o homem também foi se aprofundando no microcosmos e descobriu que os átomos estão em vibração o tempo todo. Tanto a matéria como a energia vibra, as partículas vibram, e a energia gerada por elas, os fótons, a energia eletromagnética e todas as formas de energia são vibrações. Não é? Então tudo realmente está vibrando. Nós temos vibrações, inclusive mentais, que são detectadas no eletroencefalograma. E não são sempre as mesmas. Elas variam também de acordo com o nosso estado. Se nós estamos dormindo, elas diminuem. Se nós estamos sonolentos, diminuem. No momento eu que estou falando aqui, eu estou com as vibrações, se tirassem agora um eletroencefalograma meu, muito maiores do que vocês que estão ouvindo. E quando alguém fala e eu ouço, também caem as minhas vibrações e aumenta de quem fala, é a atividade, né? E elas vão diminuindo gradativamente até que se chega numa situação alfa, nas ondas alfa, né? Que são ondas já de quem está sonolento
mas ainda desperto em vigília. A consciência ainda está focada na realidade, não é? Ainda está absorvendo o que se passa em volta, né? E é esse estado alfa que é o estado em que se encontram aqueles que fazem meditação, contemplação, que se aquietam, né? Que rezam, que estão centrados em atividades mentais, não com muito esforço. Por exemplo, se você estiver fazendo um cálculo matemático, você não está em alfa, você sobe imediatamente, né? Mas então são essas vibrações que Hermes se referia quando ele dizia que tudo vibra. Os estados alterados de consciência produzidos por drogas ou por rituais, tem várias maneiras de se alterar os estados de consciência, também se refletem nessas ondas e nessas vibrações. Existe até um campo do conhecimento esotérico chamado vibraturgia, né? Vibraturgia é o trabalho de mexer com essas vibrações. E na vibraturgia estão incluídas os mantras, as ladainhas, o modo de acessar o nosso mestre interno, de elevar o pensamento a Deus, e as formas de pensamento também são vibrações, como as próprias ondas, né, eletromagnéticas e outras, né? Existe um livro de Annie Besant e Leadbeater chamado Formas de Pensamento, é muito interessante, e eles, como videntes, descrevem essas formas de pensamento com cores, com formas, e o modo como elas se processam, como elas interagem com a nossa mente e como elas se propagam para fora também, sendo atraídas por formas, pensamentos semelhantes e repelidas por formas, pensamentos contrárias. Tudo isso daí é o princípio da vibração. São estudos complementares ao princípio da vibração. Então, vejam quantas lições nós podemos tirar de tudo isso. Se você estiver pensando em alguma coisa muito fixamente, você está vibrando e criando formas, pensamentos daquele objeto do seu desejo ou do que você está querendo ou imaginando. Essas formas, pensamentos ficam circulando em torno de você. E quando elas é uma forma de energia, então quando elas precisam, para continuar existindo, de mais energia semelhante. É isso que acaba se transformando nos obsessores, por exemplo, né? Ou nas obsessões, nas ideias fixas, e que levam as pessoas, às vezes, por caminhos aí muito complicados. Exemplo, eu vejo um carro maravilhoso passar pela rua, aí eu fico com vontade de ter um. Eu crio uma forma, pensamento de desejo de ter aquele carro. Essa forma, pensamento, ela, se eu logo esqueço, ela se dilui e desaparece. Se eu fico pensando muito naquilo, a forma, pensamento começa a tomar vulto, a crescer, e chega a crescer tanto que por fim ela me domina. Ela vai exigir que eu continue com aqueles pensamentos para alimentá-la. É o obsessor.
não é? Se eu mando uma forma de pensamento de ódio para alguma pessoa, e essa pessoa é um desafeto meu, um adversário, um inimigo, se ele estiver gerando outras formas de ódio, essas formas de ódio vão ambas se nutrirem, porque é a mesma energia, e o ódio aumenta de um lado e do outro. Por isso que Buda dizia, né? Se responderes ao ódio com o ódio nunca terminará, ele vai crescendo, ele vai se nutrindo das formas, pensamentos, das vibrações, princípio hermético, daquele ódio que você está gerando. O mesmo é válido para o amor e para quase todos os sentimentos. Tudo que nós geramos, lealdade, deslealdade, ódio, amor, amizade, inimizade, desejo, o contrário de desejo seria desprezar uma coisa, né? Tudo isso daí são vibrações que nós temos que aprender a controlar. Bom, vamos passar ao número 4, que é eu não falei da teoria das cordas, né? Também são vibrações. Hoje em dia se entende que a própria matéria não existe. A teoria das cordas diz que não existe matéria. São tudo energias, tudo. Inclusive aquilo que nós chamamos de matéria, essa mesa, esse copo, tudo isso daí são formas de energia concentrada, não é? A teoria das cordas diz que não existem partículas que compõem a matéria, existem cordas. É uma coisa muito complicada, vale a pena apenas citar. Quem tiver mais interesse pode procurar na internet ou então em livros, né, que é um assunto muito interessante. Bom, ainda sobre a vibração, né? O Kybalion diz que aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder. Não é fácil compreender, né? Visto ao que nós expusemos até agora, né? É muito difícil compreender exatamente tudo isso. Princípio da polaridade. Ele é assim enunciado. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Interessante, né? Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Veja quanta coisa nesse princípio da polaridade, né? Então vamos ver algumas. O princípio da polaridade, ele estabelece que, por exemplo, amor e ódio são polos de uma mesma coisa. E é verdade, né? Você vê como, por exemplo, nas relações entre as pessoas, entre os casais, entre os amigos, uma amizade, ela facilmente se converte em inimizade. Um casamento no divórcio, né? O divórcio numa contenda judicial, às vezes. Então é a mesma coisa, só que são polos opostos. E este livro fala sobre como nós temos necessidade de aprender a transmutar
essa polaridade. Isso é alquimia. É difícil? É. Vamos ver exemplos que mostram que os polos, a polaridade, ela não é ruim, nenhuma delas. Elas são necessárias num momento e não são no outro. Por exemplo, a atenção que a gente presta e o devaneio que você não presta, são a mesma coisa, são polos. Num polo está a atenção fixa, concentrada, no outro polo o devaneio. O que é bom, o que é ruim? Depende. Para um poeta, o devaneio é ótimo. E para um piloto de avião? Péssimo, né? Então, nós devemos sempre exercitar esses dois polos, mas aprendermos a usá-los no momento adequado. Um outro exemplo que eu anotei aqui, o pacifismo, veja bem, o pacifismo e a agressividade são polos de uma mesma coisa. Parece incrível, né? Mas o pacifismo e a agressividade, o mesmo polo. E precisamos aprender a usá-los convenientemente. Então, para um educador, o pacifismo é ótimo. Para um soldado é péssimo. E o contrário também, né? O rigor e a bondade. Vamos ver a figura de um juiz. O juiz tem que ser rigoroso, ele não pode ser bom. Se ele for bom, ele não ministra a justiça. Porque ele vê o bandido chorar e falar, não, eu roubei porque eu tenho família. Ele tem que usar o rigor. A lei diz que não pode roubar e você roubou. Então você vai ser condenado. Por outro lado, um filântropo, ele tem que usar a bondade. Se ele for usar a justiça, ele vai distribuir alimento aí embaixo da ponte, por exemplo. Ele não vai. Ele diz, não, vocês são tudo pilantra aí, né? Tudo vagabundo. Ele começa a ver as coisas por um outro ângulo. Então o filântropo, ele tem que ignorar o que aquelas pessoas fizeram. Eu já passei por um exemplo desse. Eu pertenço a uma loja maçônica que de vez em quando compra alimentos comestíveis na hora, sanduíches, pão, mortadela, e vai embaixo de ponte aí distribuir para aquelas pessoas. Então são viciados, são foragidos da lei, né? Ladrões, mas traficantes até. Mas para quem vai fazer o bem, que é dar comida para quem tem fome, não olha se é ladrão, se é bandido, se roubou, se dá alimento. Então, nesses processos, a gente vê bem a polaridade, né? Aqui não há o julgamento, mas na justiça tem que haver o julgamento, né? E é o mesmo polo. Na justiça não pode perguntar, porque senão a espada perde o fio. Perde o fio, não é? Isso daí também é simbolizado muito bem no Yin e no Yang, não é?
E dá para entender um pouquinho até os conceitos de bem e de mal, de Deus e do diabo. Polos, né, de uma mesma coisa. Bom, a reflexão sobre este tema e os meios que nós encontrarmos para aprender a administrar isso é o que se chama de transmutação mental, alquimia. Alquimia não é transformar chumbo em ouro. Alquimia mental é conseguir essas transformações internas dentro de nós mesmos. Aqui é só para mostrar o princípio da polaridade, né? Olha os polos aí, o claro e escuro, a luz e as trevas. Se você tiver tudo escuro, você não vê nada. Se tiver tudo claro, você também não vê nada. É a combinação desses dois opostos que dão a vida manifestada. Quinto princípio, o princípio do ritmo. E ele é assim enunciado: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda, o ritmo é a compensação. E esses ritmos, eles nos levam a entender os ciclos. Tudo que tem ritmo acaba formando ciclos. Os grandes ciclos da natureza, né? O ciclo do dia e da noite, os ciclos mensais, os ciclos da vida e da morte. Até chegar àqueles grandes ciclos do Pralaya e do Manvantara, né? Os ciclos da criação do universo e da destruição ou reabsorção do universo, né? Aquilo que na ciência eles falam o Big Bang e o Big Crunch hoje em dia, né? É a lei dos ciclos que Hermes já conhecia e que nós não conhecíamos. Bom, esses ciclos existem também dentro de nós. São ciclos de vigília, de sono e de vigília, né? Os ciclos chamados arcadianos, né? Os biorritmos que nós temos, né? Que tem que ser obedecidos também. E eu vou, pelo tempo, vamos passar para o sexto princípio hermético. Oi? Até no Vivílicos. Então, vocês estão vendo aí os biorritmos, o ritmo do dia e da noite, o padrão setenário da natureza, tudo tem um padrão setenário, são ritmos, né? E o padrão quaternário também. O padrão quaternário, por exemplo, o planeta Terra, ele tem um padrão quaternário. As 4 estações do ano, não é? Os 4 pontos cardeais principais, né? Norte, Sul, Leste, Oeste, tudo isso daí, essa configuração dá um padrão quaternário para a Terra. E nós temos um padrão centenário também. Inclusive, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Então vocês vejam, né? Cada 7 anos nós nos modificamos totalmente. Do 0 aos 7 anos é criança, é a infância. Você não tem compromisso com nada, você não tem responsabilidade
você também não tem autodomínio, é extremamente dependente de alguém para sobreviver. Não sobrevive uma criança antes dos 7 anos. Dos 7 aos 14 anos, a idade escolar. Aí já adquire um certo livre-arbítrio, pode começar a fazer suas escolhas, né? É um período de grande aprendizado, período escolar, dos 7 aos 14 anos, né? É o período em que se começam as incursões sociais, você começa a participar da vida em sociedade com os amigos, e no final desse período já com as namoradinhas e namoradinhos, a pré-adolescência, né? Aí nós entramos dos 7 aos 21 no período da adolescência, que é o período de descobrir a vida mesmo, né? Descobrir o sexo, o amor, o próximo, tudo. Depois dos 18 dos 21 aos 29 anos, a juventude, que aí você, na fase anterior, já descobriu quase tudo, então você passa a vivenciar as suas descobertas. É o período das grandes realizações do homem, né? E da mulher, claro, do ser humano. Sempre a gente fala homem por força de hábito. É o período em que ele se fixa numa profissão, constitui um lar, uma família, define mais ou menos o caminho que ele vai seguir na religião, na política, em tudo. Depois vem outros períodos aí, dos 28 aos 35, a maturidade, né? É o aprofundamento desse período. Depois a idade madura, a idade, aí começa a velhice. Bom, deixa para lá, né? Aí deixa para lá. Vamos mudar de assunto. Mas é um padrão centenário também, e é baseado em ritmos, em ciclos. Tudo isso daí, né? Olha os ciclos da natureza como são bonitos, né? Se não houvesse uma inclinação de 20 e poucos graus, 27,3, se não me engano, né? Oi? 23,7, então, né? Eu estava confundindo. Não haveria isso daí. A Terra seria praticamente, talvez, inabitável, né? Vejam a importância do ritmo e do ciclo na natureza. Princípio número 7, causa e efeito. Esse é o mais conhecido dos princípios herméticos, ele tem aplicações múltiplas, e ele é assim enunciado: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos da causalidade, porém nada escapa da lei. Vocês vejam que nessas palavras está embutido também aquilo que nós chamamos de ocultismo. O que é o ocultismo, que tanto se fala nos livros, aí os esotéricos falam tanto? O ocultismo é aquilo que ainda não conhecemos. Não é magia, não é mágica, não é milagre, são simplesmente leis que ainda não entendemos direito. Há 300 anos atrás, quando vinha uma tempestade com relâmpagos, trovões e tudo mais, o homem ainda não sabia o que era eletricidade, como é que funcionava esse mecanismo, né? Que hoje em dia é plenamente explicado pela ciência. Então se dizia que Deus estava bravo, né? Que a ira dos elementos e não sei o quê. Hoje em dia se explica tudo isso. Então, e isso corrobora os ensinamentos também de Madame Blavatsky.
quando ela afirma que não existem milagres. Tudo tem uma explicação. Só que existem coisas que nós ainda não descobrimos essa explicação. Umas ainda a ciência não descobriu e outras mais veladas ainda não nos foram dado conhecer. Oi? Não existe elementos. Isso. Aham. Um pouquinho mais. Por favor. Porque não existe elementos. Blavatsky coloca que não existe elementos. E o que nós chamamos de elementos químicos não são elementos, são elementais operados por uma inteligência. Ótimo, tá vendo? Então, esses conhecimentos já foram anunciados. Algum dia a ciência também vai acabar descobrindo isso, certo? Já começam a ter uma ideia. Então, vocês vejam por aí que o que é o ocultismo? É aquilo que está oculto, mas não que... É o que existe, mas está velado. É o velado, né? É. Obrigado. A ciência ela é materialista porque ela não consegue nem enxergar a essência que está por trás da matéria. Os elementos é visto dessa maneira da ciência convencional, porque ela não consegue enxergar que tem uma inteligência, que é um elemental. Não, eu não gosto de criticar a ciência, porque a ciência é uma necessidade humana, né? E para ela continuar sendo ciência, ela tem como princípio basilar a prova, e o experimento e a repetição do experimento. Então, se a ciência deixar esses princípios, ela deixa de ser ciência. Ela é necessária, certo? Apenas que os cientistas, alguns deles, não se restringem a ficar no campo científico e querem tirar ilações dizendo que Deus não existe, outra coisa assim. Isso já não é campo deles. Isso daí é campo dos filósofos, dos espiritualistas, de outros segmentos, né? O campo do cientista é pesquisar o que pode ser pesquisado, provar o que pode ser provado, experimentar o que pode ser experimentado. Você ia falar alguma coisa, meu irmão? A ciência é a religião do futuro. É. A Verdade. ciência, a partir já estava distante, a aproximação está sendo feita com a filosofia e com uma coisa. A ciência, na hora de se fundir, ela será a religião no sentido de religação realmente do futuro. A verdadeira... Não vai provar a existência daquilo que hoje ela diz que não. Perfeito, né? E no futuro não vai existir nem ciência e nem religião, né? Porque vai ser uma coisa só, né? É o conhecimento, né? Provando a existência de uma inteligência futura. A Perfeito. própria ciência que vai levar isso. Perfeito. Antigamente era um pacote fechado, né? Sim. Da religião, né? Aham. Na verdade, a nossa ciência atual não é nada mais nada menos que o filho pródigo. Um dia vai voltar para casa do pai. Vai reconhecer que a religião é a mãe dela. É a lei dos ciclos. O eterno retorno. E outras coisas mais, né? Bom, o interessante nesse princípio da causa e efeito, que é a mais conhecida das leis herméticas, né? E ela nos remete diretamente à reencarnação, não é? E karma, porque uma coisa leva a outra. Se você aceita a lei do karma, você tem que aceitar a reencarnação. Uma sem a outra não faz sentido. As duas se completam. E as duas são realmente esse princípio hermético. Aí, pela hora, vamos passar um pouquinho mais. Aí eu ia lembrar, né? Tem uma anotaçãozinha aqui, né? Que muitas pessoas não aceitam a lei do karma e a reencarnação, principalmente, dizendo, como é que eu não lembro de vidas passadas? Mas aí nós vamos desviar e isso vai longe, né? Bom, nós nos lembramos em vidas passadas
justamente para não tirar o mérito de nossas ações. Porque se você entender perfeitamente, matematicamente, cientificamente, a lei do karma antes de um determinado estágio evolutivo, você vai obedecer a essas duas leis por medo. E isso não deve acontecer. Você deve se conscientizar delas e obedecê-las por princípio, por caráter, por virtude e nunca por medo. Por isso que nós não nos lembramos, por isso que não nos é dado lembrar. Imagine se eu começo a lembrar de minhas vidas anteriores e descobrir que eu matei alguém, por isso que hoje eu estou nessa pior. Então aí eu, por medo de continuar nessa pior, eu passo a ser bom. Isso não é um desígnio do Criador. Ele não quer que a gente faça por medo. Ele quer que nós nos conscientizemos da verdade e pratiquemos a virtude. Não é? É por aí. Por experiência, por vivência, né? Então isso é sempre bom lembrar, né? Mesmo fugindo um pouquinho do tema da palestra, mas vale a pena lembrar. E o karma também, só para lembrar, né? Não é só castigo. Muita gente associa karma com castigo. Puxa, meu karma, né? Acontece uma coisa ruim. Não, isso daí é o meu karma. O karma é castigo e é prêmio também. Então as coisas boas que te acontecem na vida também são parte do seu karma, tanto quanto as ruins. E nós temos vários tipos de karma, né? Eu gostei muito de uma explicação que um dia nosso irmão Sibelius, que agora está no andar de cima, ele deu lá na loja São Paulo, quando se falou em karma coletivo, que é uma coisa difícil de entender. Eu também tinha uma certa dificuldade de entender o karma coletivo. Assim, como coletivo? Então, né, karma individual é fácil de entender, karma coletivo é mais difícil. E ele deu uma explicação tão bonita, tão simples e tão bonita. Ele disse, imagine uma tempestade sobre a cidade de São Paulo. Umas pessoas vão morrer soterradas, outras vão perder o carro, outras vão molhar as meias, outras não vão nem perceber porque estavam dentro do seu quarto, dormindo, né, ou assistindo televisão. Outras vão ficar gripadas. Então é um karma coletivo que se abate sobre uma determinada população, dando a cada um conforme suas obras. Muito interessante isso daí, como exemplo. Professor, vale a pena nós lembrarmos as pessoas de que, nesse caso do karma coletivo, a gente não deve ficar condenando as pessoas. É a divindade que decidiu que cada um tem as suas obras, né, a ser pagas, né? É nesse sentido. Porque às vezes quem não é contra a doutrina do karma fica sempre alegando isso, mas Deus está sendo injusto. Por quê? Porque ele não consegue ver vidas passadas daquele ser que encarnou, ele está fazendo seus pagamentos. E quem faz a cobrança desses pagamentos é a própria divindade. Não é nós que cremos na doutrina do karma que estamos querendo condenar pessoas. Não é nada disso, porque nós, como somos pessoas, vamos ter que pagar a nossa conta também. É no sentido de que Deus, na sua onisciência, sabe o quanto cada um deve, o quanto cada um tem que pagar e quanto tem que pagar. E ele mesmo quer processar tudo isso. Claro que já está no nível do mistério. Já esses detalhes são os maiores, né, mais profundos. Né?
Mas é bom sempre lembrar isso, as pessoas que costumam criticar muito a doutrina unitária, né? E geralmente eu cansei de ver pessoas fazendo isso. Ah, mas você está falando que Deus é um tirano? Mas você está baseado em quê? Você viu fulano errado? Você viu? Sim, nós enquanto personalidades não vimos. Mas a divindade sabe de todas as coisas. É nesse sentido que nós temos que levar em consideração esse processo do canal coletivo. E depois é um raciocínio mais ou menos lógico, né? Porque se você não acredita em nada disso, aí só te resta um caminho, ser ateu e se desesperar, né? Viver num mundo que é o caos, que não tem lógica, que não tem finalidade, que não tem objetivo. Eu acho que tanta beleza que foi criada no universo, no mínimo deve ter alguns objetivos, né? Inclusive essa palavra beleza que é dada ao universo, que em grego é cosmos, era se referindo, os gregos estavam chamando a criação de beleza, né? Por causa desses padrões, tudo tem ritmo, né? O que é em cima, o que é igual. Porque eles já conheciam, né, essas leis. Essas leis, a causalidade, tudo isso é uma beleza, né? Que foram esquecidas durante muito tempo. Olha o princípio da reencarnação aí, que bonito, né? Nessa gravura. De quem é essa pintura, professor? Isso daí é daquele pessoal do Hare Krishna, né? Eles têm uns pintores lá fantásticos, quadros maravilhosos. Bom, o princípio do gênero, para terminar, né? Então, o gênero também está em tudo tem o seu princípio masculino e feminino, o gênero se manifesta em todos os planos. Engraçado que dentro do princípio do gênero está a diferenciação sexual, o sexo. Mas não é só os seres vivos que têm gênero, não. O princípio masculino e feminino, ele está presente nos seres vivos e também nas coisas não vivas, nos outros reinos da natureza, que também são vivos, né? Segundo Blavatsky, desde o átomo até o arcanjo, tudo tem vida, né? Então a vida está presente no reino mineral, vegetal, animal, angelical, etc. e tal, né? Tudo tem vida, né? E tudo tendo vida, tudo tem gênero também. Tudo tem um princípio que pode ser masculino ou feminino. Só para dar um exemplo, o ouro é um princípio masculino. Isso em alquimia se estuda bastante, né? E a prata é feminina. A terra é feminina. O sol é masculino. Por quê? Porque o princípio masculino é aquele que doa, que irradia. E o princípio feminino é aquele que absorve, que aceita. Então, no simbolismo, o princípio masculino é representado muitas vezes por um mesmo cálice, um cálice virado para baixo, doando, e um cálice recebendo. Os dois princípios, masculino e feminino. Isso é usado em magia talismânica, por exemplo, confecção de amuletos. Tem muito uso, né? Esses princípios. Se nós lembrarmos da arquitetura de Niemeyer, no Congresso Nacional que tem um prato virado e um prato desvirado, daria para a gente fazer alguma relação aí? Talvez, né? Talvez. Não do jeito que está agora, né? Mas como foi idealizado por Niemeyer, né? Bom, eu acho que nós chegamos aos 7 princípios, né? E agora eu deixo aí para, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, algum comentário ou alguma observação, à vontade. Pois não.
Sim. O princípio da vibração, ele me remete muito à reencarnação. Vou lhe dizer o porquê. Porque se tudo vibra, tudo se move, quando eu perder a minha vida, esse princípio tem que se aplicar. Ou seja, tem que continuar a vibrar e a se mover. Então, isso me remete a um princípio de reencarnação meio que velado dentro desse próprio princípio de vibração. Porque se tudo se vibra e se move, quando, teoricamente, eu não vou poder mais vibrar e nem se mover, algo dentro de mim tem que continuar a vibrar e a se mover. Verdade. Eu até penso, às vezes, que a nossa essência espiritual é um princípio vibratório e que ela, quando penetra na matéria do nosso corpo, faz o nosso corpo, nossa mente, tudo vibrar, né? Mas essa essência espiritual, quando ela, na hora da morte física, ela deixa esse plano e ela vai fazer vibrar coisas do plano astral, ou do plano mental, ou de outros planos, não é? Mas a vibração não para. Perfeito. Obrigado. Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Não? Querem falar mais nada? Eu não acredito em várias vidas. Opa, essa é boa, hein? Você não acredita em várias vidas? Eu acredito que a nossa vida é uma só, com vários estágios que nós chamamos de encarnações. Ah, tá. Então é uma vibração única, É. que ela perdura, ela faz todo o trajeto de descida e de subida. E cada partição dessa é uma encarnação. Que nós chamamos de encarnação. É verdade. Então eu só estou invertendo um pouco uma explicação. Que a gente, o senhor abriu a palestra dizendo que nós não somos o corpo, nós temos um corpo. Temos um corpo. Nós temos esse corpo, não. Hoje, o meu corpo chama Cláudio. No próximo, meu corpo pode chamar Maria, pode ser Joana, pode chamar Pedro. Mas o nome de quem desce, de quem está fazendo o retorno, não é esse. É verdade. Então, essa Perfeito. questão que vai ao encontro do que ele está dizendo. A vibração continua. Então, na minha maneira de enxergar isso, a vida é uma. Desce e sobe com várias estações. A minha estação hoje é Cláudia, amanhã é outra estação. Na teosofia nós entendemos isso daí, né? Dizendo que nós temos um corpo físico e mais 3 corpos, que é um bioenergético, um astral e um mental concreto, que compõem a nossa existência nesta encarnação. A teosofia vai um pouquinho além do corpo físico. Ela entende que tudo isso daí, quando você morre, não morre só o seu corpo físico, morre também o seu bioenergético, morre o seu astral, o seu mental inferior ou mental concreto, né? Que são todas as ideias, os livros que você leu, tudo isso daí morre, mas uma essência disso permanece anexada ao seu espírito imortal, ao seu eu verdadeiro, que esse sim reencarna. Então aí conta o nome, você não é mais o Cláudio, não é mais homem, não é mais branco, não é mais, né? Você pode ser inclusive um ET, você pode reencarnar em outros planetas. O anterior que o senhor disse, causa e efeito, nós somos nossa causa e nosso efeito. Não existe um que determina que nós somos responsáveis por
por nossa causa e nosso efeito. Nós criamos a nossa causa e dessa forma colhemos o nosso efeito. Então não existe um julgamento de um que está acima fazendo julgamento. Como o senhor também iniciou, os lípicas, que eu passei a entender o que é um pouco mais, que são os lípicas que são eles só nos registram, eles só registram enquanto nós estamos aqui nessa densidade. Quando retornamos, o que eu concluí e o que eu não concluí. Então ele deixou só anotado para que eu mesmo tome ação para voltar e evoluir. E continuar o trabalho do evoluir. O verdadeiro palco da evolução é o plano físico, né? Nos outros planos é mais a reflexão do que aqui fizemos. Eu penso assim, né? Então, por isso que nós sentimos periodicamente a necessidade de reencarnar novamente. Eu li um livro muito interessante de Annie Besant, há algum tempo atrás, numa das conferências dela, né? Ela mencionava pessoas que dizem o seguinte: o dia que eu morrer, eu não quero voltar nunca mais. Não me interessa esse negócio de reencarnar, viver outra vida, passar de novo por tudo isso. E ela comparava isso com uma pessoa que acaba de comer uma lauta refeição, né? Depois que você acabou de sair de um banquete, né? Quero mais nada, né? Estou satisfeito, tal. Mas conforme o tempo vai passando, você vai sentindo fome de novo. Então você, mesmo que quando você abandona esse corpo físico, você não quero mais voltar. E daí a pouco, né? Refletindo, aprendendo os outros planos, você vai sentindo a necessidade de voltar para atuar aqui, porque nós só evoluímos neste plano. O corpo, o plano físico é o plano da evolução. Mais alguém? Professor, a gente poderia até usar a analogia dos comentaristas de futebol, né? E ficam na televisão falando, mas o jogador tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas chega uma hora que eles mesmos concluem, mas nós não estamos lá dentro de campo. Quem está lá dentro de campo é que sabe o que está passando. Justamente. Então, se a gente faz essa analogia, né? Quando você está no seu superior, você sabe da encarnação, aí você olha lá para baixo de novo e fala, mas quem está lá é que realmente está fazendo a verdadeira evolução. Vamos então, voltar. Preciso voltar para lá, para continuar minha jornada. Obrigada. Eu é que agradeço. Obrigado, Carlos. Boa aula, muito obrigado. Obrigado. É isso aí.